Graça e paz. Eu não estou sabendo falar mais português. Irmãos, foi tão boa essa viagem. Nós tivemos dias muito preciosos e eu sei que coberto pela intercessão dos santos de Deus. Porque foram momentos em que o Senhor tinha algo especial, tanto na nossa vida, como na vida dos irmãos lá nos Estados Unidos. Foi muito precioso estar com o pastor Reginaldo Crooklins e com a Renate, que fazia muitos anos que nós não nos encontrávamos, mas parece que a nossa amizade não tinha separado um só momento. Foi muito precioso aquele momento lá em Boston com aqueles irmãos. Depois fomos a Tampa. Lá em Tampa encontramos alguns irmãos nossos que estão lá. E eles estão enviando abraços para todos. O Lorival, a sua esposa, o Álvaro, a Lise, Claudiane e o Carlos. Alguns irmãos, a Eliane. Eliane é uma missionária tremenda que essa igreja tem lá nos Estados Unidos, junto com alguns outros irmãos, como o Álvaro e Lorival. Vocês não podem imaginar o que esses irmãos estão fazendo de pregação, traduzindo, colocando nas mãos dos brasileiros os textos, o material. Eles estão online, estou falando aqui, e eles estão hoje lá ligados via internet. Hoje a coisa é muito próxima, muito ligada. Depois nós fomos lá para a casa da Ana Paula e do Marcelo, a irmã Reni, mandando abraço para todos, para a família. Tivemos lá mais a Clarice e os irmãos lá. Foi muito precioso, né? Pregando na igreja lá em Tampa. Foi uma verdadeira maratona. No sábado nós começamos 13h, terminamos 7h. Era em cima da... E no domingo às 10h até 1h, depois almoço. Fomos para um restaurante almoçar, voltamos de 3 até às 6. E aquele congraçamento, irmãos que vieram de longe, pontos bem distantes para estar lá, para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Irmãos, o que eu tenho observado é a sede da suficiência de Cristo. Porque hoje está muito pulverizado em muitos assuntos. Um pastor falou para o Lorival assim: mas vocês só falam de uma coisa. Vocês falam de uma coisa só. Eu já descobri que na Bíblia tem 40 assuntos para falar. O Lorival disse: pois é, nós só encontramos uma só coisa que é necessária. Maria escolheu esta boa coisa, e é Cristo. Não tem 40 coisas não, só tem uma. Só Cristo. Ele é verdadeiramente polivalente, mas é Ele. Eu não tenho paz, eu tenho Cristo. Cristo é a minha paz. Então nós temos que verificar essa grandeza, essa exuberância da graça de Deus. Há muita sede de que se pregue um evangelho da suficiência de Cristo. Eu vou dizer uma coisa que a irmã Reni disse. Lá em Londrina, eu sei que tem muitas pessoas que criticam e reclamam, mas de barriga cheia. Deus tem dado palavra para cá. Tem homens de Deus pregando mensagem certa. Eu fiquei ouvindo aquilo com muito temor. Com muito temor. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos ficar afinados com um tema só. É um assunto só.
nesse assunto, Deus tem tudo para nós. Eu sei que tem muita gente que quer mais, mas mais de Cristo não é possível. Você pode ter mais conhecimento na cabeça. Cabeça inchada é um prejuízo terrível. Nós temos uma obesidade de conhecimentos, mas nós precisamos encher-nos desta suficiência de Cristo, desse amor de Cristo. Irmãos, é precioso ver a fome de muita gente por Cristo. Eu não quero outra coisa, eu quero Cristo. Eu vou dizer um negócio assim para vocês, pode até escandalizar. Eu não quero nem saber muito sobre escatologia. Eu quero saber sobre Cristo. Sabe por quê? Porque estando bem planificado dele, a escatologia vai ser uma coisa tão... Eu não sei como é, se é no princípio, se é no meio, se é no fim que Cristo vai chegar. Da tal tribulação. Houve um tempo que eu achava que era melhor ficar no princípio, antes da tribulação. Eu achava melhor, tinha uma sensação que se fosse antes era melhor. Depois eu comecei a analisar por que tantos textos bíblicos falam desse negócio, dessa tribulação. Aí eu digo, eu acho que pelo menos metade a gente vai passar, porque a Bíblia está... Aí mais adiante eu verifiquei que parece que a gente vai passar por toda ela. Mas é minha opinião. Você tem a sua, fique com a sua. É minha opinião. E Deus não deixou nenhum rastro. Sabe por que eu estou preparado assim? Porque se eu passar, a suficiência dele vai me agradar. Mas se ele me pega antes, eu fico satisfeito, pulando de alegria. Opa, que chegou na hora certa. Mas, Senhor, eu não estou preocupado se é lá, mais aqui ou mais lá. Eu estou querendo mais de Ti. A Tua suficiência nos basta. Nós precisamos ser cheios desse nosso Cristo. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Colossenses, capítulo 3. Vamos agora sair um pouquinho do 2, né? Cristo, a preeminência. Cristo, ficou bonito o cabelo, hein? Saiu loiro. Eu estava olhando ali assim no início para ver quem é, só eu achava quem era. Digo, será que o meu irmão trocou de esposa depois? Não, não é bem assim não. Cristo a preeminência, Cristo a sobreexcelência, Cristo a plenitude, Cristo preenche todas as coisas. O Criador que criou tudo se tornou a criatura, para que na criatura plenificar todos os seres criados com a sua suficiência. Colossenses é a riqueza da revelação de Cristo para um mundo que estava sendo infiltrado pela filosofia antropocêntrica, do gnosticismo incipiente ainda ali, depois segundo século, muito forte. Gnosticismo que está tomando conta do mundo atual. O Segredo é o livro que está sendo vendido mais hoje no mundo. Lá nos Estados Unidos é em pilhas. O Segredo. A ideia extraordinária das Escrituras da atração. Eu, quando for levantado da terra, atrairei. A mim, todos. Só que não é a atração a Cristo, é a atração a mim. Eu, Glênio. A atração das minhas capacidades. Isso foi lá na grande cidade de Boston, que se desenvolveu o culto da ciência cristã, de Ed Becker, que vem influenciado pela Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, criadora do teosofismo. Teosofismo é o germe, é a raiz da força kundalínica, da força de He-Man. Eu tenho a força, eu tenho o poder, eu estou no centro, eu posso. Meu. Nós vamos ainda conversar um dia. Hoje conversávamos no velório do irmão Rodolfo,
estávamos conversando com Riolando, irmão precioso, e sobre a questão de hinos, de louvor, de adoração. Nós temos um cântico que precisamos até fazer uma verificação neste cântico que diz que Deus é fiel a mim. Nós cantamos sem prestar atenção. Deus não pode ser fiel a mim. Deus é fiel a Ele. A fidelidade dEle é a Ele mesmo. Não é por vossa causa que eu vos busquei. Foi por minha própria causa, por meu amor a mim mesmo, Ele diz. Mas nós queremos que Deus seja fiel a nós. Nós temos um hino no cantor cristão que diz assim: glória para mim. Glória para mim. Você vê que são detalhes antropocêntricos que vão entrando devagarzinho. É o homem querendo receber o reconhecimento. Meu rei é maior do que tudo. Meu é o meu, não é o rei. É o meu rei. Sou eu que estou lá. Eu quero receber um pouco dos afagos e do reconhecimento. Então Paulo está falando aqui de Cristo, da excelência de Cristo, da magnitude de Cristo, da grandiosidade de Cristo, da excelência e do poder de Cristo. Quando ele chega aqui no final do capítulo 2, ele então introduz uma partícula dizendo: se morrestes com Cristo, para os rudimentos deste mundo. O mundo, com suas formas de nos atrair, nos chamar a atenção. O mundo que nos governa pelos seus interesses. Agora ele diz aqui, no versículo 20 do capítulo 2, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis, não proves, não toques, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nós não temos controle sobre a nossa carne. E nós ficamos aprisionados com todas estas influências, os rudimentos do mundo. O ABC do mundo é o governo que está sobre a nossa vida. Aqui ele introduz esta partícula dizendo: se morrestes com Cristo. Isso nós tivemos tratando aí na mensagem 90, 89, 88, 89 e 90 desta proeminência de Cristo. E nós já estamos nesse ponto. Mas agora ele começa uma outra expressão: se. No capítulo 3, verso 1, se, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se morrestes, por que estão pegando vocês com decretos, com mandamentos, com exigências, com... O que se diz para um morto? Comporte-se, morto. Fique deitado. Morto, você não se levante daí. O que se diz para o morto? Absolutamente nada. Ele está morto. Então Paulo está dizendo: se morrestes com Cristo, por que ainda tem não toques, não proves, não isso, não aquilo outro? Uma série de regras e mandamentos. Por quê? Por que vocês estão andando aí na base destes regulamentos? A lei foi dada com o objetivo de mostrar o quão rebelde é o nosso coração. A lei não foi dada para nos salvar, mas para mostrar que o nosso coração é incapaz de obedecer. Nós somos desobedientes por natureza. Jesus Cristo não foi dado para condenação, foi dado para salvação. E ele veio com um objetivo de tirar esta força absolutamente contrária à obediência e nos dar um espírito que possa obedecer de coração ao Senhor. Então, a questão é: se morrestes com Cristo,
Agora, se morrestes com Cristo, precisa ressuscitar. Porque Cristo não ficou na tumba, ele ressuscitou. E se ressuscitastes, portanto, se fostes ressuscitado, lembre-se que a expressão ressuscitado está na voz passiva. Se, portanto, fostes ressuscitados. Fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. E se nós ressuscitamos, aí ele diz, buscai as coisas que são do alto. O pensamento do mundo é um pensamento de baixo. Agora, o pensamento que vem de cima é o trabalho da graça de Deus nos dando. A expressão nascer de novo, que aparece lá em João 3, como é que diz aquele versículo? Na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só que no original, não é nascer de novo. É nascer do alto. É nascer de cima. É nascer da parte de Deus. Só pode pensar nas coisas do alto quem nasceu do alto. Quem não nasceu do alto vai ficar nas coisas de baixo, nesses rudimentos. E esses rudimentos, muitas vezes, eles conseguem nos manter entretidos. Você sabe que a religião, ela é muito mais desafiadora do que o evangelho. A religião, ela fascina, porque você faz. E quando você faz, você se sente atraído pelos resultados daquilo que você faz. E o evangelho, ele não dá muito apetite, a não ser para aquele que Deus concedeu a graça de crer no evangelho. Porque o evangelho é Deus fazendo. E quando Deus faz, a gente não consegue fazer mais nada. A atitude do fazedor é a atitude de Marta. Não somente ele faz, como ele se irrita com aquele que não está fazendo nada. Ela disse, Senhor, não te incomodas de estar aí, minha irmã, sentada aos teus pés, enquanto eu estou te servindo? Essa é a ideia da religião. E o evangelho, pelo contrário, ele espera na operação de Deus para servir diante da adoração. Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. O verbo servir vem depois do verbo adorar. Se você trocar isto aqui, nunca vai conseguir adorar. Não existe adoração depois do serviço. Porque você está tão cansado que não tem tempo de adorar. Mas quando você adora, você serve. Porque você é reabastecido pelo princípio da presença de Deus, que é tirar o homem do centro e colocar Cristo no centro. Isto que as coisas do alto, as coisas que vêm de cima. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está dizendo que tanto as dádivas, dons, bons, vêm de onde? Do alto. Vem do alto. Quando vamos para um aspecto prático. Quando você tem uma dívida, o que você faz logo em seguida que você percebe que tem uma dívida? Seja honesto. Não vamos aqui espiritualizar a coisa, porque não é verdade. Seja honesto. Quando você percebe que tem uma dívida, o que é que você faz logo? Eu não escutei, eu sou... Se preocupa. Uma ideia, se preocupa. É um fato.
A dívida sempre traz preocupação. Por isso que o Senhor diz assim: a ninguém devais coisa alguma. Que é para não ficar com preocupação. Mas o que você faz logo em seguida que você percebe que está preocupado, que tem uma dívida? Você quer pagar, né? Mas você não tem o dinheiro para pagar. O que você faz? Você corre no banco, faz um papagaio. Aí sim. Normalmente as dívidas são frutos de nossas intemperanças, de nossa incapacidade de fazer as coisas corretas. Então a gente corre e toma medidas porque não consulta a Deus. Um dos homens que vai nos ajudar, e eu sugiro que você, não tem nada a ver com o filho do japonês, que você vá comprar esse livro, que é a vida, a história, a autobiografia de George Miller, um homem que fundou um orfanato com a finalidade de instruir a igreja, os crentes, os irmãos, a crerem que Deus era possível de suprir as necessidades de uma maneira sobrenatural. Ele não fundou o orfanato para ajudar crianças. Ele fundou orfanatos para ajudar a igreja a crer que Deus era poderoso para cuidar dos órfãos. Baseado num texto do Salmo, ele viu lá no Salmo 66 que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. E ele arrancou esse pedacinho, pai dos órfãos, e disse assim: Senhor, tua palavra diz que tu és pai dos órfãos. Eu vou ser apenas um canal. E eu não vou pedir dinheiro para ninguém. E eu não vou falar de nossas necessidades para ninguém, a não ser para o Senhor. E somente para o Senhor. E na nossa equipe, no nosso grupo, ninguém tem autorização de falar das necessidades do orfanato. Para homem nenhum. Nem para o rei da Inglaterra. E não é que um dia o rei da Inglaterra apareceu lá? E o rei da Inglaterra diz para ele assim: Senhor Miller, eu vim aqui para saber quais são as suas necessidades. Mas ele havia dito: nem para o rei da Inglaterra nós vamos dizer. E o rei da Inglaterra apareceu lá. E o rei, querendo saber, ele fez uma reverência como um homem educado, sujeito às autoridades, como todo o cristão deve ser sujeito às autoridades, mesmo sendo um beberrão. Ele se curvou diante dele e disse a Sua Alteza, quando Sua Alteza perguntou e disse: quais são as suas necessidades? Ele disse: eu não tenho autorização para dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito do Rei dos Reis. Esse homem sabia o que queria. Ele sabia o que estava falando, porque ele tinha uma visão de que Deus em Cristo era tudo para ele. Toda boa dádiva vem de onde? Do Pai das luzes. E quando a gente tem um problema, o que a gente deve fazer? Olhar para cima, buscar as coisas que são do alto. Mas gente, do alto não vem nada. Como é que diz? A Bíblia diz João capítulo 3, verso 27. Não terias nada se do alto do céu não tivesse sido dado? É João? 3, 27? Então. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nós precisamos aprender a levantar a cabeça para o céu, buscar as coisas do alto. Será que vem pagamento do alto para a nossa dívida da terra? Desde que você tenha feito essa dívida por imbecilidade e estupidez, você vai ter que passar por uma correção. Mas se essa dívida veio por algum desespero da situação, Deus vai entrar nesse negócio. Até Pedro, quando fez uma dívida que ele não devia ter feito, Jesus teve que mandar fazer uma coisa. Se veio do profundeza da água, primeiro veio do alto. Que aquele peixe só foi comer aquela moeda porque Deus ordenou ele comer lá. Alguém teve que perder a moeda para a moeda cair de cima para o peixe comer. Porque muitos de nós vivem uma vida tão preocupada e angustiante? Nós não temos levantado a cabeça.
Eu estava viajando agora no avião, vindo de Miami para São Paulo. Nós sentamos na penúltima cadeira, penúltima fileira. E em terra, o comissário falou para nossa colega de viagem, uma moça que vinha com uma criancinha de 11 meses. Ela disse, como vai ser o voo? Ela disse, bastante tribulações. Nós vamos enfrentar porque tem uma turbulência na região do Caribe. Nós vamos ter bastante jogo. A minha esposa não entendeu direito. E eu fiquei mais feliz que ela não entendeu direito. Porque assim seria... Então nós sentamos ali e quando o avião, 15 minutos de voo, começou a tremedeira. E jogou bonito. Devo dizer a vocês que deu para emocionar. Deu para fazer uma emoção boa. Uma hora o estômago subia e eu vi quando uma passou correndo para o banheiro, não chegou à porta do banheiro, já chamava Juca. E a coisa estava boa. Naquele momento eu fiquei pensando, passando em cima de Cuba, avião jogando, eu acompanhando o mapa. Disse, Senhor, seria uma boa oportunidade para pregar para Fidel Castro aqui. Essa descida forçada. E aqui nesse mar. Mas eu acho que ainda tem um ministério para fazer. Vamos ver o que o senhor tem. Quem sabe a gente vai construir um novo templo lá em Londrina. Mas uma vez me disseram, nós só podemos construir com dinheiro. E nós não temos dinheiro. Aí eu disse, mas não é com dinheiro que George Miller construiu o orfanato. Foi com o Senhor. E o Senhor supriu todas as necessidades. Nós estamos querendo fazer um culto só a partir... Domingo que vem a gente já vai ter uma experiência para ver como é que fica bem apertado. Para dar bastante problema. Quero ver como é que vai funcionar isto. Para quê? Para poder olhar para cima. Não quero ver expectativas de quanto entra, mas de quanto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que Jesus está querendo ensinar? Olhar para cima, pensar nas coisas com a mentalidade de cima, e não com a mentalidade daqui da terra. Com as nossas possibilidades, com a nossa capacidade. Então, quando a Bíblia está dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vamos olhar primeiro a mais excelente de todas as dádivas. Salmo 18, versículo 16. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Do alto estendeu ele a mão e me tomou. E me tirou das muitas águas. Muitas águas representam as multidões e o mundo. As muitas águas representam exatamente esse sistema. Mas do alto, ele estendeu a sua mão. Essa palavra estendeu a sua mão ou seu braço, está referindo-se à grande dádiva que é Cristo, para me salvar. Isto é uma figura extraordinária da encarnação, o poder de Deus. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia e bendito é o homem que confia no Senhor e que faz do Senhor o seu braço, a sua força. Este braço que se encarnou, que se fez carne, Cristo, que desceu para nos apanhar lá nas muitas águas e nos tirar. Foi do alto que veio esta obra extraordinária de nos retirar do sufoco
deste mundo. Veja o Salmo 144, versículo 7. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. O Senhor tem o poder de enfiar o braço no meio dessa multidão e capturar este ser indigno, miserável, que merecia o inferno e agora é alçado pela sua graça que do alto se manifesta. E por que eu vivo olhando tão horizontalmente para, às vezes para um lado, para ver se tem algum judeu, às vezes para o outro lado, para ver se tem algum egípcio? Por que eu sou tão preocupado com a minha aceitação dos meus irmãos? E por que eu tenho tanto medo da crítica dos meus adversários? Por que eu não tenho uma visão clara de Cristo? Se ressuscitastes com Cristo? Por quê? Por que estás olhando aí se você vai receber os aplausos ou se você vai receber a condenação? Nem o julgamento dele, nem a aceitação do outro são moedas para tratar com a minha vida, porque eu tenho os olhares postos naquele que me aceitou incondicionalmente. Olhai para mim e sede. Há uma tradução que diz sereis, mas eu gosto dessa tradução que diz sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Para onde eu vou olhar? Olhar para mim, eu me deprimo. Olhar para você, eu me decepciono. Olhar para as circunstâncias, eu me desanimo. Mas olhar para Cristo, me dá descanso. Eu tenho aceitação. Eu tenho paz. Ele não me cobra. Ele me concede. Ele não pede, sede santos. Ele diz, sede santos. Com a minha santidade, você vai ser santo. Você vai ser perfeito com a perfeição de meu Pai. Não é com a sua perfeição, é com a capacidade dele. Olha para cima. Está difícil em casa conviver com seu marido? Está difícil conviver com sua mulher? Está difícil? Olha para cima. Toda boa dádiva, todo dom. E a sogra? Tem que olhar para a sogra. É isso que está errado. Você está olhando para o lugar errado, para as coisas erradas. Ele está nos chamando a atenção. Se morrestes com Cristo, não fique se contabilizando aí coisa, não pode, não pode, não pode. Mas se ressuscitastes com Cristo, tem uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Há uma transformação, uma nova mente. O arquétipo agora é diferente. Não é o impossível, é o possível para Deus. Os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Isso que nós precisamos ter a nossa mente voltada para o alto. A nossa salvação vem do alto, a nossa salvação vem de Deus. Um caminho sábio que diz Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Um caminho sobreexcelente do alto, não é o de baixo. Para o sábio, há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, a fim de evitar o inferno lá embaixo. Olha para cima. Olha para as coisas de cima. Olha para as coisas do alto. Não significa que você perdeu a realidade deste mundo. Significa que você vai ver o mundo com os óculos de Deus. Você vai ver o mundo com o binóculo da graça de Deus. Aquilo é impossível? Não. Aquilo é difícil. Mas Deus é poderoso para fazer a coisa acontecer para a glória dele. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Por que ele está assentado?
porque a obra já está completa. Vamos dar uma olhadinha no texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O escritor aos Hebreus, ele vai falando da excelência de Cristo, acima de todos os esquemas de Moisés, de Melquisedeque, e ele vai chegando aqui quando ele diz assim: mas o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote, ou tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Só que no santíssimo lugar não existe cadeira aqui na terra. A partir de domingo que vem, à noite, domingo, segunda, terça e quarta, nós vamos estar aqui na nossa igreja com o irmão Romeu Bornelli. E ele vai estar tratando do tabernáculo como figura da igreja, do corpo de Cristo. E o tabernáculo, ele tinha o átrio, o santo e o santíssimo. No átrio haviam duas mobílias: o altar de bronze e a piscina, a bacia, que era feita com os espelhos das mulheres, que também era de bronze. Tem toda uma simbologia significativa ali. São duas coisas que estão ali no átrio. No santo lugar, que era o lugar onde entravam os sacerdotes, havia o candelabro de um lado, havia a mesa das propiciações do outro lado, e na frente havia o altar de incenso, o altar de ouro de incenso. Todos esses elementos eram de ouro. E no santíssimo lugar, apenas a arca, com as tábuas da lei, com a vara de Arão e com uma botija do maná. O santíssimo lugar era o lugar do nosso espírito, representando o espírito onde habita o Espírito de Deus. Em nenhum lugar da tenda existia cadeira. Todos os sacerdotes trabalhavam de pé. Durante todo o expediente, os sacerdotes ficavam de pé. Eles ministravam no átrio, ministravam no santo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano no Santíssimo, de pé. Não havia cadeira. Só que o nosso está sentado. Quer dizer que no santíssimo lugar de Deus, do céu, tem cadeira. Ele está sentado. Por que ele está sentado? Por que ele está sentado? Se as coisas daqui eram figuras da de lá, as daqui não tem cadeira, a de lá tem cadeira, o que significa com isso? Que o nosso santíssimo sacerdote já realizou a missão que tinha que realizar. Por isso que ele diz que o essencial de todas as coisas é que o nosso sumo sacerdote está assentado. Eu fui pesquisar Jesus na terra, verificar como é que Jesus pregava. Preste atenção, todas as vezes que começa Jesus pregando, ele se sentava. Jesus nunca pregou de pé. Já observou isso? E vendo as multidões tendo subido ao monte, tendo se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo. E aí vai. E entrando no barco, tendo se assentado, começou a ensiná-los, dizendo. E entregando o livro ao acólito, depois de ter lido o profeta Isaías, tendo se assentado, começou a ensinar. Por que o nosso mestre trabalha sentado? Porque ele trabalhava na base da suficiência do seu próprio sacrifício.
e da ação de sua obra completa, que diante da vontade de Deus, ele já havia realizado desde a fundação do mundo. Um mestre descansado, que não tem medo, que não tem dificuldade nenhuma de apresentar as suas coisas. Por que você olha para o céu, Glênio? Porque o meu sumo sacerdote está sentado. E sabe o que ele faz? Ele está fazendo um trabalho que é um trabalho importantíssimo. Ele está intercedendo por nós agora, nesta hora. Ele está intercedendo por nós. Por isso que nós podemos ser salvos totalmente. Não é salvo pela metade, porque ele intercede por nós diante do Pai, na sua posição assentado. Sei que nós precisamos gastar mais tempo, e o tempo já foi embora, por isso nós vamos mudar o culto para ser mais tempo. Eu vou ter que continuar no segundo essa mensagem. Mas, irmãos queridos, esse nosso olhar míope das realidades daqui da terra precisa ganhar a dimensão do foco celestial. Não existe nenhuma dificuldade que Deus não possa resolver. Aquela senhora que queria ter tanto um filho, e ela chorava, parecia uma bêbada, embriagada, chorando, que querendo ter um filho, porque ela competia com a Penina, e ela ficava com a Penina dela, e de repente apareceu o profeta Eli, e disse: mulher bêbada, o que você está fazendo aí na presença de Deus? Ela disse: eu não sou uma bêbada, senhor profeta, eu sou uma amargurada de espírito, porque eu queria parir e não consigo, eu queria ser mãe. E o profeta Elias disse: vai embora para casa, mulher. Deus vai te dar, daqui um ano, um menininho, você vai trazer ele aqui. Ele disse: se Deus me der, eu dou de volta para ti. Aquela mulher entendeu que para Deus não existe impossíveis. A miopia fica olhando para útero seco. Então eu fui fazer a visita a uma prima do Álvaro, que estava num hospital em Miami, e a minha Sincerone, me levando de carro, me contou a sua história, que ela também tinha útero seco. Ela não podia ter filhos, mas um dia ela levantou a cabeça para cima e entendeu que Jeová é maior do que o seu útero. E hoje ela tem 2 filhotes. Os médicos disseram para ela: você nunca vai poder ter filhos. Ela disse: os médicos me desenganaram, pastor. Eu digo: me contaram lá no Brasil que os médicos enganam e depois desenganam. Às vezes eles fazem isso, mas Jesus não faz isso. Jesus nunca engana. E ele tem que dar sempre esperança. Para onde você está olhando? Para o seu problema, para a sua circunstância, para o seu poder, para o poder do homem, para o poder latente da alma, ou para o poder da ressurreição? Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a porta da igreja. Aonde começou a igreja? Na boca da sepultura. Quando a sepultura abriu, escancarou. O que foi que ela escancarou? O poder. Por que está olhando para a terra? Por que você está olhando para os poderes políticos? Por que você está olhando para os poderes econômicos? Eu não vou contar para vocês o que Deus está fazendo comigo, não, porque isso é particular. Mas eu quero dizer para vocês que é desafiador. É desafiador. Filho meu, você não é dependente de homens. Você é dependente da minha graça. Minha graça. Isso é tão gostoso. Ouvir o pai dizer isso. Você poder descansar e dizer assim: olha, pai, eu sou o filho pior que o senhor tem. Por isso mesmo a minha graça está aí. Onde é que você está olhando? Vamos ler outra vez.
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por que ele está sentado? Porque a sua obra já foi completa. Por que ele está sentado? Porque ele não tem mais nada a fazer por nós aqui, senão interceder para que a vontade soberana e majestosa do Pai se realize em nossas vidas. Precisamos descansar na suficiência de nosso Pai. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor começou uma boa obra, o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o Senhor não tem essa condição de se esquecer de mim, 1, 2, 3, 4, 5. Mas o Senhor se lembra sempre do teu pacto de graça que tens para conosco. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.